mas assim, o América manteve, né, uma formação com 3 zagueiros, 3 atacantes e voltou a se repetir aquele meio que um buraco. Falta a questão da criação, sua opção pelo Araújo hoje e a manutenção, né, com 3 zagueiros e 3 atacantes. Na verdade, né, o Araújo foi pela suspensão dos meninos, né? O Araújo acabou entrando. E hoje teve a linha de 5, era necessário, né? Num jogo de bola direta o tempo todo, segunda bola, era necessário fazer essa escolha, né? Pra gente estar bem posicionado. E até então no jogo foi muito confortável nisso, a gente conseguiu responder muito bem isso. Obviamente até levar, né, um gol de falta e aí um gol de bola parada. Mas pela estratégia a gente correspondeu isso, né? A gente teve algumas situações de transições, a própria bola parada também da parte nossa. Mas igual eu falei, é um jogo de detalhe, a opção na parte de criação, não tem criação nesse jogo, não tem como eu pôr, né, até eu coloquei Alvin, o próprio Léo depois para tentar, aí você tem que tentar de qualquer maneira, se arriscar, mas não tem como, eles não conseguem entrar bem porque é um jogo diferente, é um jogo de controle de bola, de parte física, e naturalmente as escolhas foi dentro disso. Você acredita, a gente teve a oportunidade de conferir, né, a questão do campo mesmo, o piso foi um dos fatores primordiais, ou se não primordial, Thiago, pela baixo aproveitamento hoje do time? Na parte de criação é o campo, não tem o que fazer. O time desse também não cria, o time desse só dá balão e vai brigando. Então o jogo é assim aqui, não tem como eu nem cobrar um atleta de um rendimento individual dele, porque não tem jogo de futebol da parte, né, técnica ofensiva, é mais correria, você trombando. Óbvio que a gente não perdeu só por causa disso, a gente perdeu porque teve erros da parte, né, ali da defensiva, porque o jogo pedia e para que a gente não errasse, né, a gente fosse mais assertivo para poder ganhar esse jogo aqui. Agora, pedir ou alguém querer que tenha um jogo de construção, um jogo ofensivo num campo desse é impossível. E Thiago, você meio que ficou refém da situação das mudanças, né? Mesmo na hora de fazer as substituições, foi justamente os momentos entre o primeiro e o segundo gol, né? Mas dá para avaliar ainda as opções que você tinha naquele cenário e as mudanças que você fez? É igual eu falei, até pus o Léo e depois o Elvinho, para aí também arriscar e tentar que eles jogassem num campo igual esse. Eles tiveram muita dificuldade dentro do que eu imaginava. Então, a ideia de entrar Gabriel, o próprio Buiú, o Luan estava amarelado, para a gente ter força, são 2 jogadores de força, que o jogo pede. Mas dentro dessa substituição a gente levou o segundo, que piorou as coisas. Então pus o time para cima, tentei, né, colocar os meninos para poder criar, mas de fato isso não acontece aqui nesse campo, é muita dificuldade para jogadores mais técnicos poder fazer isso. Então assim, é muito difícil você criar jogadas aqui, né, da parte individual, a bola escapa, e a gente sempre fica com dificuldade dessa criação e tem que fazer bola longa. A gente teve até a oportunidade no final de fazer o gol e ela saiu numa bola longa. Então o jogo pede isso. Mais uma vez, não tem desculpa, a gente, né, tem que conseguir, independente, se adaptar nas situações. Então, dentro de um jogo de construção, uma avaliação ela não existe, ela não vai existir aqui nesse campo, né? Vai existir, obviamente, para os próximos jogos. E Thiago, eu vi que no primeiro tempo, algo que te incomodou muito era a forma que algumas vezes o América entregava a bola para o adversário no seu campo de defesa, né? Eu não vou citar o nome de nenhum atleta, mas você, depois da conversa de intervalo, algumas vezes ainda voltaram a acontecer, né? É a questão dos 2 gols, o time sentiu para você? Eu acho que o campo ele tira a confiança do atleta. Você vai dominar e vai tocar. Então a gente cobrou algumas situações até de entender você tirar uma bola. Às vezes você tira uma bola para cima, vai ter briga na parte ofensiva. Se você tira a bola para o lateral, você perde a opção, né? Uma chance talvez de ter um contra-ataque. Então são situações que esse jogo aqui pede e que a gente talvez demorou a entender em alguns momentos. Mas para mim o jogo estava totalmente controlado da parte defensiva, a gente não estava sofrendo, estava conseguindo corresponder muito bem, né? Responder na verdade muito bem essa parte de bola aérea. E aí quando você leva um gol, você tem que começar a sair de lá de trás, começar a se arriscar, e aí começa a ter erros da parte técnica, porque aqui é difícil de fazer esse jogo. Mas a gente tentou, e não conseguimos, né, ser efetivo aí nessa tentativa aí de final de jogo. E nesse cenário, Thiago, de campo, piso e o ataque que não cria, né? A questão do homem em referência. A gente está vendo essa dificuldade. Você de novo deu a chance hoje para o Álvaro começar a partida. O Wallace entrou e terminou tendo a questão da penalidade desperdiçada. Falta também o próprio homem em referência, que você tem 3, o Wallace, Álvaro e o
Renan se adaptar mais ao seu tipo de jogo? Pode ser isso? Não, acredito que não. Acho que os três eles conseguem fazer bem. São atletas que são atacantes que a gente espera que faça gol e quando às vezes a bola não está entrando, tem uma cobrança, né? Tem algo talvez que a gente espera mais deles. Acho que ainda cada um tem uma característica. O Wallace consegue criar mais, né? Um cara que consegue sair. O Alves hoje ele sustentou muita bola. Eu acredito que ele fez o que tinha que fazer dentro desse campo. Então, mais uma vez, é difícil você avaliar algum atleta individualmente. É um erro, né? Se eu chegar a avaliar nesse campo. Então a gente tem que ter tranquilidade para continuar fazendo, né? A gente tem, para mim, 2 jogos com 2 times que estão abaixo, que a gente tem a necessidade de vencer para poder sair primeiro, né, de fato da situação e começar a pensar na classificação. Para fechar então, Manaus em casa, com o retorno de Vini Guedes, com o retorno de Caio, perdeu o Gilvan hoje, o que esperar? Semana de trabalho que vai determinar mais uma vez. Sim, eu vou avaliar tudo, avaliar o que o Manaus faz também para poder tomar a melhor decisão. E é um jogo muito decisivo para a gente precisa vencer, então vamos nos preparar bem para que isso aconteça.